família é quem cuida, ama, instrui, humaniza, transmite valores, apresenta o que conhece de bom no mundo, protege, é presente, troca incontáveis fraldas, levanta de madrugada, conta histórias antes de dormir, leva pra escola, faxina a casa, cozinha, trabalha. Quando elas entregaram o João para nós, assim que a gente pegou o João nos segurou na lapela assim da camisa. Tudo que ocorreu naquela sala, naquele momento ali para nós, tipo assim, não fomos nós que escolhemos ele. Ele nos escolheu. Do jeito que ele nos pegou, nos agarrou pela camisa. E a gente pensou assim, vamos pedir para elas para a gente ir com o João embora nesse dia mesmo, né? Porque o processo normal da adoção, assim, o procedimento normal é tu conhece a criança num dia, daí na outra semana tu vai, fica com a criança mais um pouquinho, na outra semana tu fica com a criança mais um pouquinho, e demora mais ou menos umas 4 semanas, e desse período que tu está conhecendo a criança, tu agiliza para receber essa criança. E o nosso processo ele foi diferente um pouquinho. A gente pediu naquele dia, véspera do feriado, para trazer o João para casa, e elas, acho que até em função daquela emoção, daquele momento, do que aconteceu naquela hora, elas foram atrás de conseguir essa autorização para nós. Foi tão bacana que daí elas também compraram aquela ideia dele vir conosco aquele final de semana, que era Dia das Crianças, né, também. Foram até a juíza. O que aconteceu? Nesse horário já era 7 e pouco, já tinha fechado o fórum. A juíza mandou o escrivão voltar para o fórum, para poder fazer aquele ofício, para ele passar com a gente esse feriado. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que qualquer pessoa pode adotar. Não limita, não tem nenhuma restrição à identidade sexual, à orientação sexual das pessoas. Então, assim, o que historicamente sempre aconteceu? Essas famílias homoafetivas, que foi esse termo até que fui eu que criei, quando planejava e desejava ter filhos e construir a família com filhos, então um do par é que se habilitava para a adoção era definida só para ele, só que a criança ia viver numa casa com 2 pais ou 2 mães, né? Só que a justiça percebeu que esta forma de família, de adoção só com relação a um, ainda que tendo 2 pais ou 2 mães, isso não atendia o melhor interesse da criança. Então o movimento começou pela justiça. Em primeiro lugar, reconhecendo o direito da criança a ter essa família que ela convive e também a partir do momento em que também a justiça, né? Acho que no Brasil a gente tem que atentar para isso, foi a justiça que levou a esses avanços, disse de uma maneira muito clara, em primeiro lugar, que as famílias homoafetivas formadas por pessoas do mesmo sexo, elas são uma família. Aqui em Gravataí a gente teve um acesso bem fácil, digamos assim, né? Pessoas sempre comentam assim, que tem muita discriminação, que homofobia, não sei o quê, mas assim, podemos dizer que a gente não teve 0%. Aqui na cidade nunca teve isso, né? Desde o fórum, sei lá, aqui no condomínio, qualquer lugar. Porque quando eu fui lá daí perguntar então como é que nós faríamos, né? Entraria eu na fila de adoção, e depois que a criança viesse, o Lúcio entraria com o processo também para ser pai, ou ele entraria e depois eu, daí na hora já me disseram assim, vocês não são casados, vocês não são um casal, somos, então você tem que entrar os 2. Então, assim, o primeiro grande passo que começou lá, foi do ano de 2000, então foi um avanço desse século no país, foi trazer esses relacionamentos a serem julgados pelos juízes de família, sabe, do âmbito do direito de família. No momento que foram reconhecidos como uma entidade familiar, o avanço seguinte, importante, foi o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que são sim uma união estável, a possibilidade do casamento e a possibilidade da adoção. Acho que foi toda uma trajetória, um evoluir, mas assim, que contou com a coragem do Poder Judiciário, de alguns juízes de maior vanguarda, contou com o apoio de um segmento da sociedade também, né, um pouco mais esclarecido, e muitos dos meios de comunicação que deram eco a esse movimento. Até onde eu sei, muitas famílias são formadas por filhos e mães apenas, outras por netos e avós, e também outras por pais divorciados. E eu acho estranho que a gente tenha que colocar, o que se tem que colocar em pauta a questão da sexualidade dos pais ou cuidadores. No Dia dos Pais, as crianças todas, o ano passado, ano retrasado, né, Rafa? Acho que foi. Então, as crianças, eles fizeram uma camiseta grande, assim, e escreveram com os dedinhos, assim, eu te amo, coisa assim, né?
eu te amo. Daí todas as crianças estavam vestidas com aquelas roupas grandes, assim, as camisetas dos pais, eles estavam vestidos, né? E o João tava com uma vestida e a outra tava nas costas, amarrada, sabe? Que era a do Rafa e a minha, tava lá, a gente tava as duas lá, entendeu? É muito tranquilo isso, sabe? Não se tratam de novas famílias, trata-se de o reconhecimento da existência dessas famílias que sempre existiram. Então, esse é a trajetória que está se avançando com dificuldade. Como tudo que é novo, há uma certa resistência. E daí a gente saiu de lá, estávamos vindo para casa e a gente vinha pensando assim, como é que nós vamos fazer, né? A gente tem que ter alguma coisa para conseguir agilizar esse processo e não passar muito trabalho, nem nós e nem ele, né? Daí a gente combinou de ir na Janete, uma amiga nossa, que é vizinha nossa aqui do condomínio, que é amiga antiga nossa, assim, que está morando aqui. E a gente chegou na Janete e chegamos lá com o João. E daí a Janete nos recebeu, assim, né? E, que legal, onde é essa criança? E a gente, assim, é nossa, Janete. E ela, assim, não, mas como? Não pode. E daí ela ia na porta, olhava para fora, assim, via para ver se achava alguém, né? E ninguém acreditava, assim, né? E a gente, assim, nervoso com a criança, ia pedindo ajuda para ela, né? E ela, assim, tá, mas então é de vocês mesmos? A gente, é. E ela, assim, tá, mas e daí a gente mostrou o documento. E daí quando ela descobriu que o João era nosso mesmo, ela começou a chorar, ela se emocionou e começou a chorar. Começou a chorar. E a gente daí assim, Janete, chora depois, sabe? Nos ajuda agora, porque, por favor, a gente não tem como assim fazer. E daí foi muito legal, sabe? Daí a gente já trocou ele, e daí ela veio aqui depois, acho que no outro dia, naquele dia mesmo, não me lembro, ela veio aqui, nos ensinou a dar banho nele. Olha o carro, João Vitor. Porque esse processo todo de adoção a gente fez todo ele em sigilo. Ninguém sabia. Até para não gerar expectativas, assim, de não ficar aquela coisa, falta quanto tempo, quando é que ele vem, quando é que ele não vem. Então a gente fez todo ele em segredo. Então quando a gente chegou na Janete, quando a gente chegou na família, assim, ninguém sabia da história. Que eu e minha irmã, a gente fazia patinação, minha mãe sempre buscava a gente. No final, a gente geralmente ia pro Habib's, no drive-thru lá pra pegar comida, enfim, janta no Habib's. E uma vez, eu tinha 11 anos, a minha irmã tinha 9, a gente tava ali na fila, dentro do carro, e minha irmã perguntou pra minha mãe, a tia é tão tua amiga, né, vocês são tão amigas. E a minha mãe falou assim, sim, a gente é muito amiga, na verdade a gente é casada. E a minha irmã achou engraçado, achou graça, e eu nem dei bola naquele momento. E foi assim, não foi como uma revelação, uma conversa, vamos sentar agora e conversar sobre isso. Foi uma coisa bem natural. E a gente também, na verdade, já sabia. E mesmo sem ter rótulo, sabe, sem ter que rotular. Então foi assim, é essa a minha lembrança. Logo que o João veio para nós, adota porque é uma felicidade imensa, sabe? Adota porque é um amor assim que não tem como tu dizer, sabe? É legal assim quando tu chega de noite, o João vem te abraça assim do serviço, ele diz, eu te amo, pai. Ele acorda de manhã, às vezes eu vejo que eu vou trabalhar, ele fica triste que eu vou trabalhar, ele queria que eu ficasse em casa, sabe? Se tu for perguntar para uns vão dizer assim, vai em frente, porque assim, a recompensa depois tu adota não tem como tu medir. E outros vão dizer para ti não fazer, porque vai ser demorado, tu vai sofrer muito, vai não sei o quê. A gente não tem, sabe? Tu pode ficar, nós ficamos 3 anos e meio, tu pode ficar 3, 4, 5, mas depois tu recebe, a criança não tem, é indescritível. Nunca senti necessidade de me pronunciar publicamente a respeito do que trago agora. Acontece que, cada vez mais, um discurso referente ao conceito de família tem me incomodado, e depois de tanta baixeza pronunciada por o presidenciável em TV aberta, decidi fazer uma consideração sobre o assunto tomando eu mesma e a minha irmã como exemplos, já que fomos criadas por uma mãe homossexual. Sim, mãe homossexual. Isso é tão estranho quanto mãe heterossexual, né? Afinal, a sexualidade da minha mãe, como a de todas as outras mães no mundo, diga-se de passagem, não faz a menor diferença para ninguém. Eu publiquei esse texto no meu Facebook, na minha página pessoal, só para amigos, tá? E aí porque isso foi no mesmo dia que o Levi Fidelix, que é um candidato à presidência da República, se manifestou num debate. Não sei, acho que todos vocês lembram da fala dele. Aquilo me deixou
poxa, aquilo ali me deixou, assim, perplexa, sabe? Eu pensei, nossa, como pode, né, uma pessoa ter esse tipo de pensamento e ainda falar isso ao vivo, sabe? Pro país inteiro, meu Deus, fiquei realmente surpresa. E aí, isso foi o que me causou o desabafo, que me fez desabafar pelo Facebook. Aí eu vi que o meu texto, ele foi altamente curtido, assim, foram tipo 100 likes, 200 likes, 300 likes, ele foi muito polêmico, compartilhado, e eu, nossa, né, que bacana, interessante, eu nunca tinha me pronunciado assim, tipo, diretamente, publicamente, né, em relação à sexualidade da minha mãe, até porque eu não vejo nenhuma necessidade nisso, a vida particular dela, mas até pedi permissão de te postar, falei, ô mãe, olha só, eu vou postar esse texto aqui porque eu tô muito indignada com esse cara, e aí postei. Na certidão aqui em Gravataí, quando saiu o documento lá que a juíza expediu para o fórum, não para o fórum, para o cartório, fazer a certidão do João Nova, ela já botou filiação por parte de Rafael e filiação por parte de Lucimar. Não saiu assim avós maternos e avós paternos, entendeu? Saiu avós por parte de Rafael e avós por parte de Lucimar na certidão. Só que daí o que acontece? Identidade, CPF, vamos fazer? Ah, não pode fazer. Ah, por quê? Ah, porque não tem como botar dois pais. Mas ele tem que ter, entendeu? Aí ficou assim, daí fizeram. Ah, então faz o seguinte, como o Lúcio é Lucimar, ah, pode ser homem, pode ser mulher. Ah, então vai no nome de mulher. Simples assim, entendeu? Quando eu fui retirar, tu foi lá e fez e eu fui lá retirar. Daí a guria olhou pra mim, viu que o meu nome era Lucimar, o nome de cima é o nome do pai Rafael, era assim, só um pouquinho, acho que tá errado. Ela foi conferir para ver se tava, e viu que eu era homem, tava ali meu nome embaixo, né? Ela assim, tá errado, só um pouquinho. Assim, não, tá certo, pode vir daqui que tá certinho. É que tu que não tá sabendo do processo, né? Então o pessoal não tá preparado. Houve toda uma mudança social, muito dos meios de comunicação, desses avanços tecnológicos, também um pouco do afastamento da igreja, do estado da igreja, dessa influência tão perniciosa, muitas vezes, sabe, que permitiu que as pessoas, fossem atrás dos seus direitos. Houve a eclosão dos direitos humanos, do direito das pessoas. Então, começou esse movimento nesse sentido de busca de reconhecimento, de visibilidade e via de consequência, também da conquista de direitos. Por mais que isso também cause uma reação negativa, é importante que esteja ali, sendo exposto, mesmo causando uma reação negativa. É importante que isso esteja em pauta, assim. Infelizmente, né? Acho que não deveria. Acho que deveria já ser algo tratado e visto como natural, por ser natural, mas, já que não é importante que se faça isso, que se exponha mesmo, apesar da natureza das reações. O João abraça a gente, assim, às vezes ele pega, às vezes ele tá no colo, pega a cabeça de um, a cabeça do outro e diz assim, eu tenho dois pais, sabe assim? Aquilo com orgulho, sabe? Então, imagina, o importante é a felicidade dele, sabe? Independente se ele tá com pai, com mãe, ou mãe, pai, não importa. Muito dessas evoluções que acabaram acontecendo, né, no conceito mesmo de família, se deve ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que existe há 18 anos, eu sou uma das fundadoras, sabe, que construiu esse conceito de filiação socioafetiva, de que família é um vínculo de afetividade, e este conceito assim abrangente levou a se começar a falar em direito das famílias, um conceito plural. Só que agora, né, com essa presidência atual da Câmara Federal, eles desarquivaram um projeto antigo que tinha, que era o Estatuto da Família, e que veio exatamente para tentar confundir as pessoas, né? Então, e ali está dito que família exclusivamente é formada por um homem e uma mulher. Cria conselhos de família, né, onde tudo que as pessoas, as famílias podem buscar, inclusive atendimento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, precisa passar pelos conselhos e só as famílias podem. Então é uma maneira muito perversa, sabe, de tentar voltar a um passado de exclusão, sabe, acho que
é um retrocesso quase um século, né? Quero dizer que todas as famílias brasileiras, tradicionais e compostas por um casal convencional de genitores, criam super-homens e mulheres maravilhas? Resta-me apenas concluir que quem tem o conceito de família baseado no que pregam os que se dizem pró-família, ou é pequeno de espírito, assaz ignorante ou não sabe o que é família.